Olá, no vídeo de hoje vamos falar sobre a escravidão africana aqui em Santa Rita, na época que Santa Rita era uma freguesia. E para isso eu estou utilizando exatamente como base o livro de Cirlei de Dantas, que também é santarritense. Aqui, presença escrava na freguesia de Santa Rita. Ela vai trabalhar com a freguesia de Santa Rita durante o século XIX, exatamente no finalzinho, quando vai haver a libertação da escravatura. Mas precisamente ela vai trabalhar com documentos de 1869 a 1888. 3 livros do cartório Dourado de Azevedo, tá no centro de Santa Rita. Então essa documentação era uma documentação inédita até o momento, né? Então o que acontece? Ela encontra, durante esse período de 29 anos, né, ela encontra apenas 48 registros, entre eles 20 escrituras de venda, 2 cartas de liberdade, um documento de perfiliação e 25 procurações. E aí o questionamento que se faz é, por que durante o século XIX teve um número tão reduzido de escravos, pelo menos registrado? E tinha que ser registrado porque o escravo era visto como um bem, e toda propriedade, todo bem, ele tinha que ser registrado. E tudo que se fazia, vendia e tal, tinha que ter registro. Tanto é que ela traz o caso de um escravo chamado José Preto. É interessante que o escravo nem sobrenome tem, né? Ele só tem um nome. E José Preto, ele é vendido do Engenho Tibiri para uma pessoa, para um senhor de São Miguel do Taipu. Ela traz essa documentação, né? Esse registro. O interessante a analisar é que durante esses 29 anos, o que foi encontrado como escravo não dá 25% da população de santarritense. Né? E aí a gente se questiona como Santa Rita, sendo terra de engenhos, que precisava da mão de obra escrava, por que tinha tão poucos escravos? E aí pode ter situações diversas. Vamos analisar algumas coisas. Por exemplo, a gente tem o fim do tráfico negreiro internacional. Isso dificulta a entrada de escravos aqui. Tem o desgaste exaustivo do trabalho escravo, que tem uma diminuição da população por causa disso. A crise financeira dos senhores de engenho, que é comprovado isso, até pela concorrência, tanto do açúcar de beterraba na Europa, quanto também do açúcar cubano, que era uma forma de produzir mais e melhor e moderno, tá? E como estava mais próximo da Europa, era vendido com um valor menor do que o nosso. Né? E também a consequência do açúcar, já falei do açúcar cubano, e por último, a aproximação com Recife, o que poderia fazer com que muitos vendessem sua produção para Recife, já que o comércio internacional vinha de Recife. Vale salientar também que a historiadora Diana Soares Galiza, em seu livro Declínio da Escravidão na Paraíba, que vai trabalhar de 1850 a 1888, né, vai trazer para a gente um outro. Muitos escravos daqui foram vendidos exatamente para a produção cafeeira, né? Assim também como a gente também tem um período aqui entre os anos de 1877 a 1879 de uma seca muito grande. Né? E aí eu lembro, eu tinha um tio bem idoso, né, que ele faleceu com mais de 90 anos, e aí ele lembrava os relatos do avô dele, contando essa seca de 1877. Né, quando meu avô saía de Itabaiana para trabalhar aqui em Tibiri Fábrica, que não era Tibiri Fábrica, era o Engenho Tibiri, né, ali, o Engenho Tibiri, por uma vasilhinha de farinha, né? Que ele passava régua. Foi quando eu vim entender a ideia de passar régua. Era exatamente isso. Então, havia muitas mortes por fome mesmo. Foi um período muito sério aqui, que foi entre os anos de 1877 e 1879. Então, a historiadora, ela traz isso, a historiadora Galiza, né? Diana Soares Galiza, que pode também, são esses fatores também que vão diminuir a população. Interessante que Ariana Norma Mendes de Sá, né, que também foi minha professora, no seu trabalho Escravos Livres Insurgentes na Paraíba, de 1850 a 1888, ela também traz outro ponto, né, de questionamento, a questão da diminuição da população. 2.982 mortes na epidemia de cólera aqui na região da Paraíba. Então, 10% dos cativos existentes pode ter sido
mortos dentro desse contexto. Do Rio de Janeiro, por exemplo, durante esse finalzinho do século XIX, né, a década de 70, 1870, ele vai receber cerca de 166 escravos trazidos da Paraíba. Então, aí comprova essa a ideia de estarem vendendo os escravos para a produção açucareira. Lembrando a vocês que nesse momento, devido ao tráfico negreiro, a proibição do tráfico negreiro, estava difícil ter escravos. Então, esse comércio entre as províncias já estava sendo comum. E também acredita-se que havia muito contrabando, ou seja, você vendia o escravo sem declarar, entendeu, ao Estado, para poder. Então, a gente talvez tenha tido uma diminuição de escravos aqui em Santa Rita sendo vendidos de forma ilegal. Por isso, talvez um registro tão pouco da presença escrava. E interessante é que, fora da Paraíba, nem sei se eu já falei isso aqui, mas o contexto no Brasil, nesse período de república, já não é mais o período de império, né, mas o período de república, início, República da Espada, o Rui Barbosa, ele manda queimar toda a documentação de escravos. Por quê? Porque temia que reivindicasse, né, a posse do escravo, ou uma indenização, melhor dizendo, já que o escravo tinha sido liberto no final do período monárquico, mas aí eles queriam indenização. Então, para acabar com isso, de quem pertencia a quem, ele manda queimar toda a documentação dos cartórios. Aí a questão é, por que Santa Rita teve esse registro, né, até o momento da proclamação da República? São esses 3 livros que a Cirleide pesquisou. Exatamente, talvez, não vou dizer exatamente, mas talvez por ser Santa Rita tão distante do Rio de Janeiro, então tenha sofrido menos essa questão. É sobre o comportamento da sociedade nesse período e como eram as relações de poder dentro da igreja e o escravo, se ele frequentava ou não. Eu tenho um vídeo aqui, acho que é o número 24, ele vai passar aqui o número aqui, que baseado no meu livro, O Lado Negro da Fé. E aí vocês podem também ter uma noção maior do comportamento da sociedade nesse período. A Cirleide, ela vai trabalhar com a história social, a história vista por baixo, né? E lembrando também que essa documentação toda pesquisada por ela são documentações oficiais, né, da época. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, curta e compartilhe o saber, o conhecimento. E exatamente durante o século XIX. Por que Santa Rita tinha um número tão pequeno de escravos, né, durante esse período?